pelo celular mesmo, pela câmera do celular, nós vamos então dizer a você, seja bem-vindo, e vamos nesse momento ter um momento de oração. Até digo o seguinte, se a gente tivesse postal no sentido de demônio está agindo em tudo, a gente ia falar que o diabo está agindo aqui, entendeu? Mas nós não cremos dessa forma, nós cremos nos lados técnicos, algum erro aqui ou acolá. Então agora a gente vai poder fazer essa transmissão. Deus é maior em nossa vida, tá? Então que Deus te abençoe, a você que está também acompanhando essa live, acompanhando nesse momento aqui, essa transmissão ao vivo, que seria o estudo de quinta-feira. Então nós vamos orar e logo após vamos estar fazendo alguns comentários. Deus amado, em nome de Jesus, rogamos para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, Pai Santo. Que esses problemas técnicos ou algum problema que surgiu com aparelhos que temos aqui não venha impedir de nós falar aos corações dos membros da nossa igreja e também daqueles que acompanham na página do Facebook a palavra do Senhor, Pai. Nos use de uma forma tremenda, extraordinária, esse momento para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, e é a quinta-feira. E a quinta-feira é bom a gente lembrar que numa quinta-feira, há 2000 anos atrás, Jesus ele chama os seus discípulos, e quando ele convida os seus discípulos, ele prepara ali a ceia para comemorar a Páscoa. E nessa ceia foi quando ele instituiu a Santa Ceia, dizendo que aquele pão tinha uma representação especial, que representava espiritualmente o seu corpo, e aquele vinho representava espiritualmente o seu sangue. Também foi naquela noite de uma quinta-feira, onde Judas foi apontado como aquele que negaria Cristo. Também foi naquela quinta-feira Pedro, essa noite você vai negar por 3 vezes, antes que o galho cante. Pedro falou, de maneira nenhuma, quem eu jamais te negaria. E acabou Pedro negando a Jesus. Então Jesus ele sai para fazer aquela oração forte, onde ele até mesmo sua sangue, e onde ele pede para afastar dele o cálice, ou seja, aquele momento difícil. Mas ele, na sua sequência de oração, ele fala, mas faça-se a tua vontade. Foi numa quinta-feira, meu amado, e foi numa quinta-feira que Judas vai lá e dá um beijo de traição por 30 moedas. E foi numa quinta-feira que Jesus foi levado até Caifás, o sumo sacerdote. Caifás, ele questionando Jesus naquela quinta-feira, e fazendo seus questionamentos, ele chega ao ponto de ouvir do próprio Jesus, que Jesus realmente era o Filho de Deus, aonde ele falou que aquilo era uma blasfêmia, e conduz Jesus até Pôncio Pilatos. Então foi naquela quinta-feira ainda que Pedro ele foge juntamente com os demais discípulos, e no momento que ele foge, ele nega Jesus por 3 vezes. Então é uma quinta-feira que tem muita história, é uma quinta-feira que houve um movimento muito grande antes da crucificação e morte de Jesus. E hoje nós estamos numa quinta-feira, por isso devemos pensar bem que essa quinta-feira para nós é um momento muito importante, tá ok? Queria agradecer a você. Daqui a pouco o Moisés, que está lá atrás, agora está dando tudo certo, virá com o celular, né? Vou até deixar meu celular com ele para ele ver aqui os comentários. Talvez precisa comentar algo, conversar algo com os irmãos, dar alguma resposta, tá bom? O Moisés estará fazendo isso daqui a pouquinho. E já o som já está alto aqui, já vou abaixar aqui, senão os homens já brigam comigo, né? Tá? E daqui a pouquinho então o Moisés estará aqui, passando aqui alguns recados aos irmãos, tá ok? Irmãos, eu queria dizer que eu gostei do preto.
entendeu? Eu estava sentindo muito gordinho com as outras roupas, e preto de gente magro mesmo. Agora eu entendi, porque muitas pessoas usam roupas pretas, né? Parece que a gente emagrece. Eu estava olhando aqui na tela, tanto que eu fiquei magrinho. Então acho que daqui para frente vou estar só apresentando de preto, tá ok? Vamos ter mais uma palavra de oração, e daqui a pouquinho eu convido o Moisés para ele ter um momento aqui ao meu lado, mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando, tá? Ver quem está nos acompanhando, porque fiquei agora sem poder fazer isso. Não tem como. Então me dá o celular que eu já dou uma olhadinha aqui de longe, só rapidamente, e passa, né? Você vê. Como a coisa aqui está difícil mesmo, né? Ok, aqui já posso ver a Ellen, a Regina, entendeu? Nos acompanhando aqui pelo Face, tá ok? Irmãos, nós vamos orar então e vamos meditar na palavra de Deus. E o estudo de hoje é sobre a intervenção de Deus na salvação do homem. A intervenção de Deus na salvação do homem. Vamos orar nesse momento. Pai, fale conosco nesta noite, por intermédio da Tua palavra, Pai. Para nós que moramos aqui em Cacoal, um momento tão gostoso, está fresco, está chovendo. Obrigado porque o Senhor é o dono da história, é o Senhor que rega a nossa terra, é o Senhor que faz tudo para o melhor de nossas vidas. E agora nós rogamos ao Senhor para que possa, Pai, falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando em Romanos, capítulo 3. Então você que tem a sua Bíblia e quiser nos acompanhar no capítulo 3, a última vez que nós estivemos comentando, a gente teve falando sobre a depravação total do homem que também tem a palavra de Deus, que conhece a palavra, mas não estava vivendo a palavra de Deus. E nós vimos na vida prática como isso tem atingido muitas pessoas que se dizem cristãos, que têm a Bíblia, frequentam talvez uma denominação, mas não tem a certeza da sua salvação. Então assim também eram os fariseus, os judeus, que viviam uma vida religiosa, praticavam muitas regras e não tinham sua convicção, acreditavam que apenas seguir regras, seguir leis, já dava a justificação da sua salvação. E Paulo, quando ele manda essa carta, ele vai esclarecer que não é bem isso. Pelo contrário, as leis mesmo vêm caminhar, mostrar a Jesus. E conhecendo a Jesus, aí sim nós vamos seguir a lei para a nossa santificação. Então o capítulo 1 que nós estivemos estudando mostra que o homem gentil, o homem que tem só a revelação geral, ele está condenado, porque ele não deu glória a Deus. Mas também o homem que tem o conhecimento da revelação especial, ele também tem a condenação, porque tem a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus, não conseguiu enxergar Jesus dentro da palavra de Deus. E agora, dos versículos 21 em diante, do capítulo 3 de Romanos, nós vamos ver Deus agindo para salvar o homem, que como a gente viu, não méritos humanos, não é nada meritório, mas sim totalmente uma ação de Deus. Eu vou estar lendo então os versículos 21 em diante do capítulo 3, e os irmãos que não têm as suas Bíblias possam acompanhar em suas Bíblias. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, foi uma proposta de Deus, tá?
no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados de anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, meus amados, quando a gente olha para o versículo 21, a gente já tem uma tranquilidade maior. Por quê? Porque até o capítulo 3, versículo 20, do capítulo 1 até o 3:20, dá um desespero. Desespero por quê? Porque Paulo diz o seguinte: olha, eu vou trazer uma boa notícia para vocês. E ele fala: olha, vocês gentios estão condenados, vocês judeus estão condenados, mas nós recebemos a palavra de Deus, nós fazemos parte de uma descendência. Assim, mas vocês estão condenados, todos estão condenados, tanto gentio como judeu. E aí fala o seguinte: mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Por vocês estarem condenados, eu vou lhe dar uma boa notícia. E aonde ele entra no versículo 21. E é por isso que no versículo 21 diz assim: mas. É tão bom quando tem essa palavra mas. Olha, vocês estão condenados, mas. Que coisa fantástica. Esse mas aqui nos alegra de uma forma tremenda, porque o mas aqui, no momento que a gente está deprimido, no momento que estamos nos enxergando descendo ao inferno, e aí tem esse mais. Então esse mais traz uma tranquilidade. Por quê? Porque na sequência nós vamos ver Deus, ele intervir para a salvação daqueles que pertencem a ele. Então peço que você me acompanhe nesse momento quando diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Então quando ele fala agora, ele está dizendo assim, no momento. Isso aqui, o que aconteceu com Jesus, é algo presente, algo que não tinha acontecido no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era uma sombra, eram figuras que iria mostrar, que iria apontar para a pessoa de Jesus. Então na pessoa de Jesus, ele diz agora, o momento certo, a plenitude do tempo se confirmou naquele exato momento, com a sua vinda, com a sua morte e com a sua ressurreição, ou seja, confirmou tudo que o Antigo Testamento estava dizendo. E por isso que ele fala: olha, agora sem lei. Como assim sem lei? É porque Jesus ele veio cumprir a lei. E quando nós olhamos para isso, sobre a justiça de Deus, nós começamos a fazer alguns questionamentos. Peraí, Deus é justo? Sim, é por causa da justiça de Deus que Deus vai justificar aquele que Ele escolheu. Mas como é que Deus vai fazer essa justiça, sendo que Deus tem que ser justo? Deus não pode mudar isso. Deus ele tem que ser fiel. E é onde Deus vai mostrar nesses versículos lidos que Deus ele vai colocar alguém para cumprir aquilo que eu deveria cumprir, mas jamais iria conseguir por causa do meu pecado. O meu pecado é tão horrível que eu jamais consigo me libertar dos meus pecados. E isso aconteceu lá no jardim do Éden, quando Deus deu a liberdade para o homem e falou que ele seria a sua imagem e semelhança. E numa escolha do homem, o qual ele tinha essa escolha, o homem ele escolheu viver para a morte, e foi por isso que aconteceu. Ele morreu espiritualmente, já foi condenado naquele momento,
E naquele momento ali, quando o homem escolheu a morte, viver para a morte, andar na morte, estar distante de Deus, destituído de Deus, foi quando Deus fez a promessa que da semente da mulher viria alguém para poder substituir o pecador. Então por isso que essa palavra aqui, agora, é uma palavra importante, porque confirmou na pessoa de Jesus, foi confirmado na pessoa de Jesus. Então isso aí é super importante, porque Deus vai ser justo. Todo pecado vai ter que ser pago. Todo pecado que eu cometi, que eu cometo, vai ser pago. Todo pecado que eu vou ainda cometer vai ser pago, para que a justiça de Deus venha se manifestar. E é por isso que ele diz o seguinte: olha, sem a lei, essa justiça, não vai precisar da lei para haver essa justiça, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Quando ele usa essa outra palavra, lei e pelos profetas, representa a palavra de Deus. Todas as vezes que ele usa assim, olha, tem as leis e os profetas, então representa Deus que está aqui. E desde o Antigo Testamento nós podemos ver que toda a palavra de Deus já estava apontando para alguém que seria o nosso substituto. Por isso que eles levavam os animais para serem sacrificados, para derramar o seu sangue e ser lançado sobre o propiciatório, vai falar mais à frente, para mostrar que a culpa daquele que levou o animal seria perdoado por aquele simbolismo de levar o animal. Então o versículo 21 esclarece esta parte, mostrando que Deus vai justificar aquele que ele escolheu pagando o preço. Alguém vai ter que pagar o preço para que nós possamos ser justificados. E aí no versículo 22 vai dizer o seguinte: justiça de Deus mediante a fé. Essa justiça que Deus vai agir, que é um ato, é por intermédio da fé. E aí nós ficamos pensando, então tá fácil, é só eu crer em Jesus que eu estou liberto. Espera aí, o teu pensamento não está errado de crer em Jesus, mas queria lhe dizer que até mesmo a fé para crer em Jesus não depende de nós. É uma ação de Deus que nos dá a fé para crermos. Então não compete ainda a mim. Então a gente fica pensando o seguinte: essa justiça de Deus, essa justificação de Deus é difícil de nós entendermos. Por quê? Porque nós temos a tendência seguinte, que quando alguém paga algo por nós se sentimos escravo pela pessoa. Por exemplo, se eu devo uma dívida no mercado e se eu ficar sabendo que alguém pagou essa dívida para mim, eu fico assim me sentindo escravo dessa pessoa. E aí eu quero retribuir, fazer algo para essa pessoa. E é o que acontece muitas vezes com muitas igrejas. Por saber que Jesus morreu pelos seus pecados, que você foi salvo, que você hoje é considerado justo pelo que Jesus fez por você, você muitas vezes fica pensando que para essa salvação não basta só isso, precisa fazer algo. E é onde muitas igrejas partem para o lado meritório da salvação, começa a fazer algo a mais para ajudar na salvação. Peraí, está muito fácil, no sentido do que Cristo fez por nós. Ainda acho que é fácil o que Cristo sofreu, mas fica pensando o seguinte: eu quero fazer algo a mais, então eu vou evitar de fazer isso, eu vou deixar de comer aquilo, eu vou procurar fazer aquilo outro para ajudar na minha salvação. Não, Jesus, que vai esclarecer agora, mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, eu vou, a partir desse momento que Deus me justifica, eu vou passar a crer em Jesus, e essa fé eu passo a crer em Jesus para a minha salvação, para todos e sobre todos os que creem. Então a pessoa só vai crer em Jesus quando Deus lhe der fé. Não é a minha ação. Eu posso ter fé como humano de acreditar que alguém vai cuidar da minha casa. Eu posso ter fé acreditando que Deus pode curar alguém. Isso é uma fé milagrosa, fé temporária,
é fé histórica, acreditar que Jesus veio. Isso é fé histórica, mas não fé salvadora. A fé salvadora é um dom que Deus nos dá. E aí diz o seguinte: porque não há distinção. Essa fé agora não é dada somente, quer dizer, nunca foi só dada aos judeus, né? Mas não é só dada aos judeus como pensavam eles. Está dizendo o seguinte: olha, essa fé é dada a todos, sem acepção de pessoas. E por isso que no versículo 23, o versículo mais conhecido, diz o seguinte: todos pecaram e distante, ou seja, chegou atrasado da glória de Deus. Ou seja, carecem. Essa palavra carecer é chegar atrasado, ou seja, não chegou no momento. Então eles precisam dessa glória de Deus, e essa glória de Deus é dada somente para quem quando recebe de Deus esta fé. E aí diz o seguinte, versículo 24, onde já vai nos incluir essa justificação: sendo justificados gratuitamente. Aqui que pesou muito para os judeus. Os judeus cristãos, tanto se encontrava em Roma, como também ali na região da Galáxia. Pode ver quando Paulo escreve ali aos Gálatas, foi para tirar a dúvida com respeito a isso, porque os judeus naquele período, tanto os judeus cristãos em Roma, que moravam em Roma, como na região da Galáxia, eles tinham um problema muito sério com respeito a algumas coisas que estavam presos, como com respeito à circuncisão, com respeito ao calendário judaico, com respeito ao sábado, às festas, e também com algumas tradições, tanto da transmissão oral quanto da bíblica. Eles ficavam tão preocupados com isso para a sua salvação. E o texto agora está dizendo o seguinte: olha, vocês são justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, é algo de graça, gratuito, não precisa de nenhum mérito para alcançar essa salvação. A salvação é somente na pessoa de Jesus, que veio substituir os meus pecados. Eu devia pagar, e como eu jamais iria conseguir me libertar desses pecados, Jesus, sem pecado, ele veio morrer por todos os meus pecados. Então é algo gratuito, não precisa de nenhum esforço, não precisa de nenhum mérito da parte do homem ou da minha parte para encontrar a salvação. E diz que essa graça foi mediante a redenção. A palavra redenção é tirar alguém que está preso, é pagar por alguém que está preso. A pessoa que deve algo e você vai lá e paga um preço. E Jesus veio fazer isso. Jesus saiu da sua glória, saiu ali do seu local de majestade, veio a este mundo de uma forma simplória, nasceu num lugar simples, conviveu com pessoas simples. Durante a sua trajetória de vida e também no seu início de ministério, sempre estava envolvido com as pessoas pecadoras, para ali poder também transmitir essa mensagem simples do Evangelho, e para que tudo isso pudesse chegar ao momento dele, numa quinta-feira, como foi citado antes, e poder sofrer todas as consequências que eu e você deveríamos sofrer, e mesmo assim não conseguirmos a salvação. Ele, sem nenhum pecado, ele foi levado até Pôncio Pilatos, foi condenado, foi sentenciado a morrer na cruz, e ele fez tudo isso por causa dos pecados que você cometeu, por causa dos pecados que você ainda comete, e por causa dos pecados que você ainda irá. Jesus, ele veio fazer algo completo, veio cumprir tudo. Então, por isso, meu amado, que Jesus para nós é o nosso Deus verdadeiro, e nós só cremos nele, e nós cremos que ele veio morrer pelos seus eleitos, e é por isso que Deus, ele olha para você e olha para mim, mesmo sendo pecadores, Deus nos considera justos. Quando entramos no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo, ele usa dois exemplos, tanto de Abraão quanto de Davi, mostrando que a salvação desses dois homens
não foram pelas obras, porque até mesmo se conhecer a história de Abraão, um homem que era idólatra, um homem que mentiu, e também Davi, um homem sanguinário, um homem que adúltero, um homem que mandou matar, um homem que teve muita tragédias dentro do lar, e ainda ele foi considerado segundo o coração de Deus, e Abraão foi considerado o pai da fé. Então não compete os nossos méritos para a nossa salvação, mas sim somente crer em Jesus Cristo. E essa fé, quando é chegada até nós, que Deus nos dá, nós passamos a entender. Eu gosto de parar um pouquinho aqui, porque nesse momento, porque muitas vezes a gente está insistindo para a pessoa entender a Cristo, conhecer a Cristo, e nós queremos embutir muitas vezes o conhecimento da palavra de Deus dentro da cabeça, mas muitas vezes essas pessoas não são de Jesus, não são os eleitos, ou talvez não foi ainda a sua hora de posse. Meus irmãos, quem dá a fé para a salvação é Deus. Na hora de Deus, no momento de Deus. E olha, quando a pessoa ali tem Deus, conhece a Deus e passa a crer em Jesus Cristo, porque Deus lhe deu fé, ele passa a ter uma vida mais tranquila, ele passa a viver mais para Jesus, ele se sente empolgado em amar a Jesus, ele fica doido para ir logo para os céus, mesmo que essa pandemia aí de Covid-19 o pegue, ele vai sofrer na carne, mas vai saber que em breve estará com Jesus, porque ele é de Jesus, ele sabe para onde vai. Isso é quem tem Deus, isso é quem teve a experiência com Deus, isso é quem entende a justificação pela fé. E é por isso que lá na frente vai dizer, quem tem essa justificação pela fé, tem paz com Deus, tem tranquilidade com Deus, não vive no desespero, conhece o governo de Deus, sabe quem Deus é e o que Deus pode fazer. Então, meu amado, acredite nisso. Se você foi alcançado por Deus e crê em Deus, você não está abandonado por Deus. Basta agora, conforme nós vamos ver lá no capítulo 6 em diante, uma vida de santificação, 6, 7, 8, vai falar sobre isso, sobre nós termos esse crescimento com Deus, de querer buscar a Deus, não para a nossa salvação, mas como desejo de querer crescer em Deus enquanto estamos aqui. É o que Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos dar sequência ainda do nosso texto. Olha só, versículo 25. A quem Deus propôs. Então, a proposta da salvação não é minha, não é eu que escolho ser salvo. Lá no capítulo 5 vai falar que quem escolheu para nós sermos mortos espiritualmente foi um homem. Assim fala que por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado afetou a todos. Então nós já temos uma escolha já feita lá no passado, a morte, ir ao inferno. E aí diz que Deus faz uma proposta, e essa proposta que Deus fez não foi agora, confirmado foi agora, conforme Paulo falou no versículo 21, mas essa proposta surgiu antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Deus já tinha essa proposta feita, confirmando aqui, nesse momento, quando Paulo escreve. Então Deus é que faz a proposta da salvação, e aí ele fala o seguinte: do seu sangue como propiciação. Essa palavra propiciação, é bom nós entendermos um pouco, a palavra propiciatório, né, hilasterios, né, é uma palavra grega, que mostra ali a tampa da arca, onde tinha ali alguns objetos dentro dessa arca, como as tábuas, a vara de Arão, estava ali alguns objetos, e essa tampa, ela recebia ali sangue, quando uma vez por ano o sacerdote ia até o Santo do Santo, um lugar muito sagrado, ali aspergir o sangue do povo, e essa tampa protegia isso aí, e diz que essa tampa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que, por causa do seu sangue, que nos liberta.
assim como aconteceu no primeiro dia de Páscoa, historicamente dizendo, lá no Egito, aonde o anjo da morte ia passar em todas as casas, e onde tivesse o sangue nos umbrais da porta do cordeiro, o anjo da morte não entrava ali e matava o primogênito. Então o sangue de Jesus tem poder, meu amado, e nós cremos que o sangue de Jesus, ele nos liberta de todos os nossos pecados, e é por isso que nós cremos que Jesus, ele realmente morreu naquela cruz, e ele não morreu asfixiado, engasgado, mas ele morreu precisando derramar o seu sangue para confirmar o que as figuras do passado diziam, que o sangue tinha que ser derramado em favor daqueles que estavam ali, e Jesus, ele veio derramar o seu sangue em favor dos seus escolhidos. E é por isso que na Santa Ceia nós participamos do cálice, ali tendo esse simbolismo espiritual do sangue de Jesus. Nós cremos que o sangue de Jesus foi o alto preço pago por sua vida e por mim. Se Jesus tivesse morrido de uma outra forma, que não fosse derramar o seu sangue, estaria fora do projeto, da proposta de Deus. Mas Deus fez que a sua proposta se cumprisse em todos os seus detalhes, e o sangue de Jesus foi jorrado por causa do pecado que você comete e por causa dos meus pecados que eu cometo. Por isso, meu amado, é bom pensarmos bem quando nós vamos pecar, porque até mesmo os pecados que ainda vou pecar, Jesus já morreu por ele. E aí aqui diz que mediante a fé, versículo 25, para manifestar a sua justiça, Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele se fez maldito por nós, para nós termos a salvação, para sermos considerados justos. Jesus foi aquele que substituiu as nossas vidas, porque nós jamais iríamos conseguir nos libertar de todos os nossos pecados. Versículo 25, finalizando o versículo 25: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ô glória, você pode dizer isso se você tem fé em Jesus, se você acredita em Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você vive para Jesus, porque o texto diz que o justificador daquele que tem fé em Jesus, somos justificados por causa da ação de Jesus. E aí existe uns questionamentos aqui, umas perguntas que são consequências para aqueles que querem se ensoberbecer. E isso é importante, principalmente para pessoas que querem se exaltar por pertencer a uma denominação. E é por isso que no versículo 27 diz: onde pois a jactância? Quando Jesus fala isso, ele está falando para os judeus: vocês que são arrogantes, o que adianta ser arrogante? O que adianta ter uma Bíblia debaixo do braço? O que adianta frequentar uma denominação? O que adianta talvez ter vestes, ter cara, ter jeito de crente, e querer sobressair sobre os outros, pisar nos outros? Jactância significa isso, arrogância. O que adianta ter arrogância? E aí ele mesmo diz: foi de todo excluído. E aí pergunta: por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Irmãos, eu queria dizer o seguinte: a lei nos manda para Cristo, para sermos justificados. Cristo nos manda para a lei, para a nossa santificação. Essa foi a frase de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, quando ele chega nessa parte aqui, ele começa a tentar entender e começa a brigar com o texto quando ele chega nesse momento, porque foi o momento da sua reforma. Quando ele chegou aqui, está dizendo o seguinte: realmente somos todos pecadores. Até que ele estava reconhecendo tudo, e por isso que ele fazia muitas penitências, ele se batia muito por causa dos erros,
Mas quando ele vê aqui que a justificação é totalmente de Deus, e que a arrogância, as obras para nada iria servir para a nossa salvação, mas sim para a nossa santificação, ele começa a fazer a sua reforma, a dizer que tudo aquilo que a igreja estava fazendo naquele momento, para nada iria adiantar. As indulgências para ganhar a salvação, nada iria adiantar. Então foi nesse momento que Lutero começou a questionar a tudo isso e levou essa questão até a Igreja Católica, e em cima disso ele fez 95 teses para mostrar que nós somos salvos pela graça, que é somente a palavra de Deus que nos conduz a esse conhecimento. Foi em cima disso que ele entendeu que nada depende de nós, que nós não somos salvos pelas obras. Então Martim Lutero, quando chega nesse momento, nesse texto, ele reconhece que todos nós estamos distantes de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então o próprio Paulo diz, olha, realmente, nós somos salvos. E aí os judeus, onde estava chegando essa carta em Roma, vai entender também o porquê Paulo pregava dessa forma. E como eles não tinham esse entendimento, eles vão começar a entender que a nossa salvação, a nossa justificação é somente pela fé, independente das obras da lei, que diz o versículo 28. E, porventura, Deus somente dos judeus? Mostra que mais uma consequência, que Deus não é só dos judeus. Não é também dos gentios? Ele fala sim. Quando pergunta, não é só dos judeus? Ele fala não. Não é dos gentios? Sim. Ou seja, logo ele diz, é tanto dos judeus como também dos gentios. Versículo 29, meus amados, diz assim, é porventura Deus somente, versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A você que está nos ouvindo nesta noite, eu queria dizer que a nossa salvação não é meritória, não é pelo que eu sou ou pelo que eu faço. Pelo contrário, a nossa salvação não depende de nada de mim, apenas da obra salvífica de Jesus Cristo. E nós vamos entender lá na frente, no capítulo 9 em diante, quando Deus vai falar sobre eleição e predestinação, nós vamos entender que nós já fomos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo. Então Deus agora chama o seu povo, Ele justifica esse teu povo, mandando Jesus Cristo para morrer por esse teu povo, esse povo dele, para que o seu povo pudesse andar nos caminhos de Deus até a segunda volta de Cristo. E é por isso que estamos aqui, sem desespero, mesmo passando por isso, mesmo passando uma Páscoa, cada um com a sua família, assim como aconteceu na primeira Páscoa, cada um com a sua família, nós iremos passar, mas crendo que somos um só. Você que está aí, talvez distante, no estado de Rondônia, ou fora do estado de Rondônia, ou você que talvez está fora do país, do Brasil, que está nos ouvindo, eu queria dizer que se você recebeu de Deus esta graça da salvação, você e eu somos um em Jesus Cristo, e somos justificados por Jesus Cristo, e é por isso que nós temos essa salvação. Eu fico muito grato por você estar ouvindo, e eu vou orar por sua vida, para que Deus possa confirmar, dia após dia, a você que é de Deus. E a você que está longe de Deus, distante de Deus, afastado de Deus, mas que ouviu essa palavra e está sentindo que essa mensagem é para você, eu queria orar por você também. Me acompanhe nesta oração. Deus, em nome de Jesus, rogo ao Senhor pela vida daqueles que fazem parte já do teu povo,
por aqueles que já estão aguardando a sua volta. Maranata, venha ao Senhor Jesus, que a qualquer momento irão ver a trombeta tocar, ou até mesmo ir ao encontro do Senhor. Abençoe, Pai, o teu povo. Rogamos também por aqueles que estão distanciados do Senhor, que conhecem o Senhor, que pertencem ao Senhor, que possa voltar, Pai, aos pés do Senhor Jesus. Aqueles que foram justificados pela fé no Senhor Jesus, que possa voltar aos caminhos do Senhor. E rogo também, Pai, por aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor Jesus, mas fazem parte da sua eleição, dê a posse da salvação, para entender como é bom viver com o Senhor, como é bom ter o Senhor. E essa oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queria agradecer a você que nos acompanhou nesse momento. Aqui eu tenho alguns nomes: a Rosângela, minha filhotinha Amanda, né? O Zebim e toda a sua família, eu creio que está também acompanhando, a minha esposa, meu filho deve estar lá, o Carlos Emanuel. Obrigado, filhote, por estar nos acompanhando, tá? Seu Eraci Inácio, lá de Rolim de Moura, sempre nos acompanhando também. Obrigado, seu Eraci, presbítero forte, um presbítero ali de garra, dentro daquela igreja ali, acompanhando os nossos dois colegas de ministério, os três colegas, né, de ministério aqui. O Alexandre, ele fica mais afastado nas congregações, mas ali temos dois também pastores acompanhando ali na sede de Rolim de Moura, tá? A Cirlei, Deus abençoe você, minha irmã. E eu creio que o João Mesquito, o presbítero em disponibilidade, está do teu lado aí também, tá? Muito obrigado por estar nos acompanhando. Josiane Cumbuí Siqueiro, quem será essa Josiane que sempre nos acompanha lá de Rolim de Moura? Quem será? Quando fala isso, atrás da tela aqui, Josiane, tem alguém que olha, faz a boca visitar as orelhas, fica feliz da vida, você quando acompanha. E talvez você está sentindo a falta dele aqui, né, Josiane? É o Moisés, né? Moisés é namorado da Josiane. Deus abençoe você, minha irmã. A Regina também, queria mandar um abração muito forte para a dona Dirley. Também o João Pavão, que sempre também está nos acompanhando. A Ellen, Deus abençoe você e teus filhos. Aqui eu tenho somente isso, não sei como é que faz o trem retornar aqui, né? Mas eu sei que tem muita gente aqui dando um joinha, um coraçãozinho, essas coisas todas aí. Então eu quero dizer a você, Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa dormir tranquilo, tendo Jesus no teu coração. E se amanhã você não estiver entre nós, pode ter certeza, você vai estar com Jesus, a você que é de Jesus. Então não tenha medo da morte, tenha a convicção que você é de Deus, e a partir do momento que você não estiver vivendo mais aqui, você estará ao lado de Deus, sendo consolado pelo próprio Deus, tá? E até fico pensando, tem hora algumas vezes, quando fala sobre a eternidade, e alguém perguntou, quem você queria encontrar lá? Eu falei, você sabe quem eu queria encontrar lá? Paulo. E queria ser meio duro com ele. Falei, Paulo, o que era aquele espinho na carne que você colocou lá? Por que você não explicou aquele negócio do espinho da carne? Que deu uma confusão lá na terra, e eu queria saber o que é aquele espinho na carne que você cita lá em Coríntios, né? Então eu brinquei com uma pessoa uma vez, quando perguntou quem você queria encontrar no céu, eu falei, se eu encontrar o Paulo lá, eu vou querer saber o que era aquele espinho da carne. E perguntar também para Caim com quem ele casou, né? Essa é a pergunta que todo cristão faz, principalmente o novo convertido. Caim casou com quem? Caim. Caim, então, não sei se ele vai estar lá no céu, acho que não, né? Mas eu queria saber lá, Deus vai me dar essa resposta lá, com quem Caim casou, né? Tá, mas essas perguntas são coisas que a gente discute aqui, mas não é nada disso, é somente uma brincadeira que eu faço, mas dizer que nós estaremos eternamente com o Senhor num gozo eterno. Duro para aquele que não for justificado, que passará eternamente no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e todos os demônios. Por isso que vale a pena servir a Deus, andar com Deus e viver para Deus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Elias, obrigado, Elias. Elias mandou aqui
um ok aqui, tá bom? Deus te abençoe também, Elias. Vamos orar ao Senhor e assim estaremos concluindo, terminando aqui essa live. Pai, rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor pela vida dos irmãos que estiveram acompanhando esse momento gracioso de justificação. Rogo ao Senhor por aqueles que estão com algum problema, passando por alguma enfermidade, problemas dentro de casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Pai, esteja visitando o teu povo, esteja andando em cada lar, Pai, dando a paz, dando a tranquilidade, e que nesse momento tão difícil que estamos passando, dê também essa paz, Pai Santo, que possamos ter tranquilidade e saber que é o momento do Senhor. Hoje de manhã nós falamos que o Senhor deu tempo para tudo, Pai Santo, e esse é o tempo que devemos ficar em casa. Rogamos também por aqueles que já estão trabalhando, que voltaram à rotina no comércio, pelos nossos médicos, enfermeiros, por aqueles que trabalham dando auxílio para o bom andamento no hospital, como um faxineiro, um que limpa, um que lava a roupa, os lençóis. Proteja todos, cuide de todos, Pai Santo. E o que vier a acontecer, teu nome sempre seja exaltado. E essa é a oração que nós fazemos, é em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundantemente sobre a sua casa. Aqui nós terminamos mais uma live. Até domingo, 9 horas da manhã, e domingo à noite com o culto às 18 horas. Só um avisinho antes de você apertar o botão aí, Moisés. No domingo não teremos aqui a ceia, que iremos fazer uma ceia de rodízio. Como a nossa igreja é pequena, o número de membros é um número pequeno, nossa ceia até de tarde, com a ceia concluindo lá na congregação, todos iriam participar da ceia, somente o grupo de risco, os idosos não iriam vir à igreja, mas não vai ter. Mas a igreja vai estar aberta na parte da manhã aqui na igreja, e lá na congregação os irmãos podem ir fazer a sua oração individual, tá? Se você tem donativos, pode entregar os donativos. Se você ainda quer entregar seus dízimos e as suas ofertas, você também possa fazer isso. Que Deus então os abençoe e vos guarde.